Hoje o Café Camase é com Douglas e com Pierre, eles são proprietários da Financie. Sejam muito bem-vindos ao Café Camase. Muito obrigado, David. A gente queria agradecer o convite. É importante a gente estar aqui, falar um pouquinho sobre o mercado financeiro e as nossas soluções para isso. Legal. Eu acho legal que a gente já começar pontuando quais são, os serviços que a Financie oferece para o mercado imobiliário hoje. Eu acho que o mais importante é que antes a gente começar falando sobre os produtos propriamente dito que a Financie ela entrega para o mercado imobiliário, eu acho que é mais importante a gente começar falando sobre o que a gente é, da forma como a gente pensou em criar a empresa, a forma como a gente elaborou, estudou para entregar um produto de qualidade para o mercado imobiliário, né? Então, Douglas, eu acho que é importante tu trazer aqui para o David aqui, explicar para o pessoal que está nos ouvindo como que surgiu, qual que é a ideia da empresa. Quer fazer um apanhadinho para a gente? Vamos, bem rapidinho, vamos lá. Eu e o Pierre, a gente se conhece já tem uns 15 anos, a gente é amigo de longa data, desde a época do colégio. E eu tracei um caminho na minha vida profissional, Pierre o dele. Pierre daqui a pouco vai dizer o currículo dele, que é extensivo aí em banco. Mas a gente sempre sonhou em fazer um negócio junto. A gente sempre quis fazer um projeto junto. Então, há uns 2 anos a gente veio conversando. Pierre veio com uma ideia do ramo imobiliário. Eu sempre fui um apaixonado por imóvel, compra, venda, leilão, enfim, é algo que sempre teve junto comigo. O Pierre falou, tem uma ideia X e eu trouxe uma ideia Y. Isso. No fim das contas a gente conversou, não se entendemos, não deu negócio. No final do ano, ele veio, Douglas, vamos sentar, vamos voltar com essa conversa. E a gente conversou por muito tempo, né? Até a gente está desde janeiro montando a Financie e executando de fato aí há um mês por aí. A gente entendeu e a gente quer fazer algumas empresas dentro desse ramo imobiliário em Indaial. A gente pensa fazer um ecossistema imobiliário. E o pontapé para isso vai ser a Financie. Quando a gente pensa em olhar para esse mercado, né, quando a gente olha para esse mercado de imobiliário e tal, e a gente começa a estudar, a gente começa a identificar que existe um monte de empresa hoje que entrega diversos tipos de serviço. E no nosso entendimento, que é o que a gente busca entregar para o cliente, é uma prestação de serviço de alta qualidade. Quando a gente fala de cliente, né, que fica muito bem claro aqui, a Financie ela tem como foco nem tanto o cliente final, que é o que o corretor busca, que é o lead que o corretor entrega para a gente, né? O nosso principal foco hoje está no corretor de imóveis. A gente sai daquela questão de olhar só para o cliente final e a gente passa também a olhar para o corretor. Então, quando a gente juntou a minha expertise de banco, de praticamente 14, 15 anos de banco, né, com a expertise do Douglas no ramo imobiliário mais o ramo empresarial, a gente olhou para esse mercado. Eu passei 2 anos olhando para o ramo imobiliário, tentando identificar algo que saísse um pouco da vala comum, que é às vezes abrir uma imobiliária, ou às vezes abrir um correspondente bancário, ou às vezes subir um prédio, construir casa. E a gente conversando falou assim, a gente tem uma fatia aqui de mercado que são os corretores, que talvez a gente entenda que precisa de uma atenção especial, juntamos com outras ideias de negócio que a gente tem e aí surge a Financie. Mas o que é de fato a Financie? O que de fato a Financie faz para esse mercado imobiliário? A gente se denomina como uma financeira, né? Dentro dessa financeira, a gente tem um correspondente bancário. Por que a gente não se denomina nem financeira e a gente também não se denomina só como correspondente bancário? Porque pela legislação, para eu me denominar somente como financeiro, eu tenho que ter 100% do capital da minha empresa para emprestar para o mercado, 100% de capital de pessoa física. No caso, seria ou o meu do Douglas ou através de terceiros que quisessem aportar na nossa empresa para a gente ocupar de fomento para esse mercado. A gente fez isso, a gente fez esse movimento. Eu e o Douglas, a gente olhou para esse mercado, a gente acredita, principalmente em Indaial, que é um mercado de imóveis que cresce astronomicamente ano após ano. A gente falou assim, é legal, é bacana, vamos aportar um recurso nosso aqui dentro para ocupar de fomento, mas a gente sabe que, para eu financiar hoje no ramo imobiliário, a gente sabe que tem imóveis de 100, 150 mil reais, mas também tem imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e a gente acaba optando por buscar parceiros que possam fazer a concessão desse crédito. Daí criou mais um problema, né? Que foi assim, beleza, a gente
precisa achar parceiros que façam essa concessão de crédito, mas a gente não quer fazer com que o nosso cliente ou o corretor mande o cliente dele num banco ou numa cooperativa arrumar esse recurso. A gente pode fazer esse trabalho. A gente se olhou e falou assim, pô, por que não criar então uma financeira e dentro dessa financeira ter uma plataforma multibanco, onde a gente consegue fazer com que o nosso parceiro, no caso o corretor, traga o cliente dele para conversar conosco e a gente procure no mercado a melhor opção de crédito para financiar esse imóvel ou, enfim, ou financiar o desejo, o sonho daquele cliente e nós possamos ajudar de alguma forma tanto o corretor que quer realizar a venda, que quer entregar o sonho para o cliente, quanto o cliente que quer realizar esse sonho. E aí surge então a Financie com o braço de fazer o quê? É uma financeira, dentro dessa financeira a gente tem como objetivo fazer o fomento de crédito, lembrando que dentro da Financie nós não temos apenas só o crédito habitacional, a gente tem outras linhas de crédito, a gente atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, isso é importante colocar para quem está vendo, mas o nosso foco, o nosso objetivo hoje é dar uma atenção especial para o mercado imobiliário. Uma coisa que é legal de complementar nós como Financie, todos esses bancos que a gente tem junto conosco, a gente tem vários produtos bancários normais. Tem o crédito pessoal, a gente consegue fazer isso, só que o nosso foco é no ramo imobiliário. Então, financiamento habitacional, que é comum, a gente faz, o Home Equity, que é uma outra linha que fomenta muitos negócios, a gente também faz. A gente tem o Auto Equity, a gente tem vários produtos que conseguem facilitar e concretizar a venda do corretor. Então, às vezes o corretor está lá, está com o cliente lá, o cliente tem dinheiro para entrada, mas tem pai que quer ajudar, cara, encaixa um Home, um Auto Equity. Então, a gente tem vários produtos ali para facilitar e concretizar a venda para o corretor. Por isso que a gente foca muito nisso e a gente repete muito. O nosso foco é o corretor. A gente quer viabilizar a venda para o corretor. Viabilizando a venda, a gente também vende o nosso negócio. Então, essa é a linha da Financie. Eu acho legal estruturar toda essa questão baseada numa parceria, porque teoricamente vocês estão entregando a solução num todo, né? Porque às vezes tu pega só um pedaço do problema e daí fica difícil tu viabilizar o negócio num todo, né? Porque tu fica só parcialmente envolvido na situação. Mas quando tu sai fora da caixa e consegue pensar, não, o que falta? O que tem viabilizando aqui? A entrada? Não, deixa eu te ajudar aqui com isso. Como a gente consegue fazer? Até porque a expertise que tem, somada o corretor que está fazendo a negociação, as possibilidades do cliente e vocês dois nessa operação, eu acho que a gente consegue fazer com isso, fazer toda essa operação fluir de uma forma muito melhor. Então, esse insight assim de fazer tudo isso fora da curva, saindo do tradicional, como tu colocou no início aí, vai movimentar muito mais o mercado, vai viabilizar muitos mais negócios e para o corretor é um sonho, né? E tu sabe, David, que assim, a gente conversa muito, eu e o Douglas, que não é só a Financie trabalhando isolado ou a MAS trabalhando isolado, o cliente correndo buscando crédito isolado. A gente trabalha que a gente é um tripé, né? É todo mundo junto. Então é a Financie trabalhando junto com o corretor, trabalhando junto com o cliente. A gente precisa que as três pessoas unam forças para conseguir, de fato, viabilizar o negócio para o cliente. E tu tocou num ponto que a gente defende muito, que a gente quer que o corretor ele consiga e passe a pensar um pouquinho fora da caixa. Que ele saia um pouco da esteira habitual, que ele já está acostumado, né? Que é, de fato, o cliente vir, ele mandar para o banco XYZ, porque ele aprendeu assim, porque é dessa forma aqui. E a gente acha legal ser dessa forma. A gente não está aqui para dizer, não é legal. Mas o que acontece? E no momento que ele não consegue, ou de alguma forma ele não sabe como fazer o negócio. Em algum momento que ele tentou a esteira habitual, ele foi pelo plano A e o plano A não deu certo. O que ele faz a partir daí? Aí entra o pessoal da Financie. Porque dentro da Financie, David, falando um pouquinho do que a gente oferece para o mercado, a gente fala assim, mas então os caras estão aqui só para emprestar dinheiro. Sim, a gente está para emprestar dinheiro também, mas existe outra linha falando sobre a nível de CNPJ, falando a nível de Financie, que é a parte da consultoria. A gente tem dois grandes produtos quando a gente fala de CNPJ. A gente tem o produto concessão de crédito, e dentro da concessão de crédito a gente tem 48 linhas de crédito, né? Claro, a gente está aqui para falar um pouco mais do habitacional e a gente vai chegar no habitacional, que a gente acha muito importante, mas como portfólio de produto nós temos 48 linhas,
né, envolvendo PF, PJ, e a gente tem também muito forte a premissa da consultoria, né? Hoje, se tu vai ao mercado procurar uma financeira para ajudar na concessão de crédito, essa financeira está cobrando, né? Esse correspondente está cobrando, essa consultoria está cobrando, né? Eu e o Douglas, uma premissa nossa é o quê? A gente vai entregar até final do ano para os nossos parceiros uma consultoria especializada para o cliente deles a 0,800. A gente não vai cobrar R$1 até o final do ano para justamente fazer o quê? Justamente mostrar para o amigo corretor que tem como viabilizar negócio pensando fora da caixa. Pô, eu fui lá, vou viabilizar um negócio para o Douglas, aí o Douglas tem um comprometimento de renda, ele não consegue fazer o pagamento da entrada. Pô, tem muito corretor que morre por ali. Tem muito corretor que não vai buscar alternativa. E percebe, David, eu não estou falando mal do corretor. Longe disso, o corretor ele é o cara mais esforçado para fechar o negócio. Só que em algum momento, talvez, ele não teve o conhecimento nele. Ele não conseguiu chegar ou receber esse conhecimento de alguém. E aí é o papel nosso. E aí é onde a gente chega junto com esse amigo corretor e fala assim, amigão, olha só, tu não está mais sozinho hoje. A gente pode te ajudar. A gente pode fazer com que tu realize aquela venda. A gente pode viabilizar o sonho do teu cliente. Dá pra gente a oportunidade da gente te ajudar. A gente só quer isso do mercado. Que o mercado abra a possibilidade pra gente poder de fato mesmo mostrar o que a Financie tem para ofertar para o mercado. A gente já vê isso, que a caminhada de vocês é diferente, quando a gente passa a analisar, por exemplo, a questão do multibanco, né? Isso. Porque assim, a jornada de um correspondente tradicionalmente, ele acaba no momento da negação de crédito. Ele não tem, porque se não deu certo naquele banco específico por algum critério de aprovação ou análise cadastral, parou ali. Mas daí volta para o corretor, ele vai tentar em outra instituição. Daí volta para o corretor, não. Digamos que alguém, eu vou na Financie fazer um financiamento para o meu cliente. Quando eu faço isso, a gente está junto naquela operação ao ponto de viabilizar. Se existe uma forma daquele negócio acontecer, vai ser com a Financie. Porque a gente não vai parar no meio da caminhada porque agora vão tentar com outro banco ou... Não, todas as formas possíveis de acontecer existem dentro da Financie. Falando sobre um pouquinho dessa plataforma multibanco, né? Hoje a gente tem uma fintech, parceira nossa. Ela gere vários bancos ao mesmo tempo. Então a gente chama de plataforma multibanco, né? O cliente vem, a gente pega os dados, joga em sistema. Esse parceiro, ele vai ao mercado e ele começa a procurar a melhor taxa que tem. Ele manda para nós 1, 2, 3, 4 orçamentos, cotações, e a gente vai apresentar para o cliente, a gente faz todo um filtro, né, ver o que fica melhor para o cliente, e a gente leva para o cliente aquela melhor solução, né? Então assim, vai ter situações que X banco financia 90% do imóvel, é melhor para aquele cliente, mesmo que a taxa seja um pouquinho mais que o banco Y, que financia só 80%. Então, assim, cada caso é um caso, cada negócio é um negócio. Vamos imaginar, então, que esse cliente comprou o imóvel, a gente fez a proposta e precisamos aprovar esse crédito. Em que momento que eu devo procurar a Financie e de que forma? Como isso tudo acontece? Vou pegar aqui um exemplo prático. O cliente vem aqui na tua imobiliária, ele quer um imóvel XYZ, vocês aqui conseguem viabilizar esse imóvel para ele, fecham a negociação, beleza. Aí ele menciona para ti, olha, eu preciso fazer esse imóvel financiado. Eu preciso ter o parte total, integral, depende da condição dele financiar. Aí vocês aqui começam a procurar, através dos parceiros que vocês conhecem, a viabilidade desse financiamento. Beleza? O que é habitual acontecer? É direcionar esse financiamento para um banco X ou o banco Y, manda o processo para esse banco e se eventualmente esse banco não consegue aprovar esse crédito, volta para a imobiliária e a imobiliária tem o famoso dorzinho no estômago, né? O que eu vou fazer a partir daí que eu não tive a aprovação no banco X, Y, Z? Nesse momento, é um momento que vocês podem lembrar da gente. Por quê? Porque em vez de você pegar o seu cliente, falar para ele assim, olha, eu não consegui fazer no banco X, Y, Z porque X motivo não aprovou, daqui para frente você pode fazer duas coisas. Ou você pode procurar um banco que você tenha relacionamento ou que você goste para tentar viabilizar esse financiamento, ou
Ou eu tenho um parceiro num banco XYZ para poder te indicar. Só que o que acontece, David? Nesse momento é o momento que, pensa só, todo mundo aqui trabalha, né? Todo mundo aqui tem a sua carga de horário para fazer, às vezes 8, 10, 12 horas por dia, o cara vai se enfiar numa fila de banco para buscar esse relacionamento. Às vezes é uma pessoa que não tem um conhecimento sobre o financiamento imobiliário e tal. Nesse momento é o momento que nós entramos. Esse cliente não precisa ir mais para a fila do banco. Vocês não precisam mais ficar catando no mercado gerente, parceiros que fazem um crédito habitacional. Basta entrar em contato comigo, com o Douglas, com o pessoal da Financie, passar para a gente um breve cadastro, né, que muitas vezes nem envolve em fornecer documento para a gente pega essas informações básicas, coloca no CRM da nossa fintech, a nossa fintech vai a mercado buscar as melhores opções para esse cliente de vocês, encaminha para nós essas propostas, como o Douglas falou, nós fizemos uma análise prévia para entender qual que é a melhor oferta que foi nos passado e a gente chega para o teu cliente falando assim, ó, olha, David, diante de tudo que o mercado tem a oferecer, a gente encontrou a opção no banco X. O banco X é a melhor opção para o teu financiamento. O teu cliente seguiu a vida dele, continuou trabalhando, não se preocupou mais com a concessão do crédito, o teu corretor está fazendo a venda dele, não se preocupou mais em buscar um parceiro. Por quê? Porque hoje existe a Financie que entrega isso de uma forma gratuita para o teu cliente. É o melhor cenário que existe. A gente quer desbancarizar, a gente quer tirar o teu cliente de dentro dos bancos, aonde talvez ele não receba a consultoria ideal e passa para nós que temos uma expertise de financiamento, de concessão de crédito para entregar um produto de qualidade. E o melhor de tudo ainda, a mesma taxa. O cliente X vamos botar, não falar o banco, mas falar que ele é Prime em determinado banco. A mesma taxa que ele vai ter dentro do banco é a mesma taxa que ele vai ter conosco. Porém, a gente tem toda uma consultoria e nós somos expertos nisso aqui. A gente entende disso aqui, a gente faz acontecer. A gente tem uma esteira priorizada, a gente tem a fintech toda trabalhando para nós, então são vários agentes de mesa, analisando o crédito, pegando o documento junto conosco. Então, assim, a gente tende a ser muito mais ágil que a pessoa ir direto no banco. Porque ele chega, imagina só, ele chega num banco para ser atendido e experiência própria. A gente, como bancário, eu, no caso aqui, como ex-bancário, tenho toda uma gama de portfólio de produto para entregar, para vender, para comercializar. Então, quando o teu cliente chegar lá no banco e ele quer um financiamento habitacional, é só mais um crédito dentro de uma esteira de um gerente de conta que está bem atolado de coisa para fazer. A gente só faz isso. O nosso produto é fazer fomento de crédito. A gente, como faz isso, tem uma tendência a ter um conhecimento ou o caminho das pedras um pouco melhor. Então, com isso, a gente consegue viabilizar muito mais rápido o crédito para o teu cliente. Hoje, se a gente fosse pontuar a principal diferença da Financie para as outros correspondentes bancários, outras financeiras, qual seria o ponto mais relevante dentro da empresa de vocês? Hoje a gente fala em 3 principais diferenciais que a gente tem do mercado, né? O primeiro é a plataforma multibanco, que a gente já falou. Então, sim, vocês vão procurar nós, cara, não é só a Financie, não é só um correspondente do banco X, é um correspondente de vários bancos, né? Então, isso é um diferencial de mercado, te poupa muito tempo do corretor, do cliente. Como a gente falou, é o mesmo custo, é a mesma taxa. Cara, procura uma vez só, um único só, vai aprovar no melhor, a gente vai trazer a melhor solução. É uma maravilha. É uma maravilha. A segunda situação diferencial que a gente tem é a parte da consultoria. Tá? Isso aí, o Pierre, ele já teve empresa de consultoria. O Pierre é um cara que entende muito de números e com certeza ele consegue viabilizar muitas situações ou ajudar a viabilizar muitas situações, principalmente daquele cara que vem com uma renda informal, comprovação de renda é um pouquinho mais complicado, né? A gente consegue fazer esse trabalho prévio até
se não conseguir resolver na hora, mas pelo menos fomentar isso, por daqui a pouco a gente conseguir viabilizar o crédito, já que tem um conhecimento muito bom nessa área. E o terceiro diferencial, que isso é uma coisa que a gente já pesquisou aí. Inovador, hein? É inovador, hein? É inovador. Aqui para Indaial mesmo não tem. A gente fez, né, Douglas, um trabalho de casa, de ir ao mercado buscar e tal. Então, Indaial não tem que... Não sei se... Vamos ser audaciosos aqui, eu não sei se no Vale do Itajaí tem, tá? A gente pesquisou bem, tá? A gente não achou. A gente dá um cashback para o corretor sobre contratos financiados e assinados, né? Isso é um diferencial, a gente entende, como a gente falou desde o início, a gente fala muito de ser parceiro do corretor. A gente entende que é o corretor que está trazendo o negócio. Nada mais justo que o corretor também ser remunerado por isso, né? Nós vamos receber a comissão, a gente vai repassar uma parte para o corretor que trouxe o negócio para dentro de casa. Legal. Falando sobre essa consultoria, né? O que vocês entendem que é o maior gargalo hoje dos financiamentos habitacionais que acabam não viabilizando? David, é legal, eu e o Douglas a gente conversa muito sobre isso, assim, no pensamento de otimizar o processo de concessão de crédito, né? Porque quando fala em crédito imobiliário, acaba que depende de outros terceiros para viabilizar, vai para cartório, tem uma base documental que precisa ser recolhida e tal. Primeiro ponto, a gente entende que é o cliente se preparar para tomar esse crédito, tá? Esse é o primeiro ponto e isso é crucial, né? A gente lida muito, a gente conversa muito sobre isso, assim, às vezes o cliente ele tem um sonho de comprar o seu primeiro imóvel, dar um upgrade no imóvel que ele tem, e ele sai ao mercado procurando, acha o imóvel, já quer financiar o imóvel, mas ele não está preparado para fazer a aquisição desse imóvel. Ah, mas pô, Pierre, por que tu acha que isso é um gargalo? Te digo, porque todo e qualquer concessão de crédito necessita de uma análise de renda. Beleza, Pierre, pô, para a pessoa que é assalariado, que tem uma renda legal, uma renda que está comprovada, que faz uma declaração de imposto de renda todo ano, não tem um comprometimento de renda, pô, obviamente esse cara não vai ter problema no mercado e o crédito dele vai ter uma tendência ciclínica, a gente chama, que é entrar e sair limpo, não tem nenhum tipo de gargalo. Mas a gente sabe que a vida do brasileiro, o brasileiro não é tão financeiramente preparado, não existe uma educação financeira e existe uma tendência que a maioria das pessoas estejam, às vezes, com algum problema de renda, que já estejam comprometidos, que precisa de um apoio e tal. Então, no meu entendimento, quando a gente fala assim, pô, qual que é o principal gargalo? O meu é o cliente não se preparar para comprar o crédito, para não ter o crédito, para não conseguir comprar o imóvel, tu entende? Então, isso para mim é o que eu vejo que é o maior gargalo. Douglas, tem... É aquela velha história, né? Pô, não fiz o imposto de renda. Cara, e daqui a pouco viabiliza um negócio e o cara não vai conseguir comprovar a renda. Então, a gente em conversa, a gente já chegou e conversando com os outros corretores, a gente já entendeu que esse é o maior problema hoje na concessão do crédito. A pessoa conseguir fazer a comprovação de renda. E assim, a gente poderia entrar aqui às vezes numa, talvez, falta de orientação, poderia e tal, mas eu acho que hoje, de modo geral, os parceiros, se não for bem orientado pelo corretor, que eu acho muito difícil, vai acabar caindo num viés de entrar num banco ou num correspondente bancário e de alguma forma esse cliente vai ter uma orientação, às vezes não uma orientação que um especialista poderia dar, mas ele vai ter. Mas quando entra na parte documental, estrutural do crédito, fornecer documento, porque a gente sempre fala assim, pô, a gente quer fazer o crédito habitacional o mais rápido possível. Para fazer esse crédito habitacional o mais rápido possível, eu preciso ser municiado de arma para conseguir ir nos bancos lá brigar por cada cliente. E se eu não vou com uma arma forte para brigar no banco, o banco tão logo vai me exigir uma arma forte ou vai querer que eu dê subsídio para ele, então acaba criando um gargalo. Então, respondendo a tua pergunta, eu entendo que talvez a falta do cliente se preparar para tomar o crédito seria o maior gargalo. Você vê uma mudança significativa no comportamento dos clientes que vão tomar esse crédito dentro do financiamento imobiliário? Sim, a gente vê. Isso é uma coisa que a gente conversa muito, quase todo dia sobre isso, né? Ainda mais nesses últimos 6 meses. O que a gente tem visto? Lógico, taxa, quanto menor, melhor é. Mas a taxa nem sempre é fator determinante nessa concessão do crédito.
existem situações que a taxa sendo um pouquinho maior, mas viabilizar 90% do financiamento, é vantagem para o cliente. Então o cliente está analisando além da taxa, a viabilidade do negócio, a possibilidade às vezes de um lucro, enfim, cada caso é um caso, né? Principalmente nessa linha acho, do investidor, ele vai estar analisando a possibilidade de liberar o crédito. Cara, não só no financiamento, a ideia do home equity também, que é uma outra linha de crédito que a gente fomenta muito, a gente fala muito também, viabiliza a compra de alguns outros negócios e que foge um pouquinho do financiamento habitual. O que a gente percebe também, David, é um consumidor muito mais exigente, né? A gente vê que pós-pandemia as pessoas começaram a ficar muito mais ansiosas do que habitualmente elas já eram, né? Então cria-se uma expectativa muito grande desse consumidor com a entrega de um produto, né? A gente vê também às vezes um mercado que não se preparou também, porque se tu for pegar o mercado imobiliário, ele vem crescendo muito rápido nos últimos tempos, então a criação de empregos nesse mercado também vem surgindo cada vez mais. Então quando tu junta às vezes uma ansiedade desse cliente, que ele aumentou a régua dele, com às vezes um despreparo por parte do mercado também de entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade, também acaba que gera talvez esse probleminha de comunicação, né? Então a gente entra com um papel fundamental de o quê? De ajudar todo mundo. Ajudar esse profissional que às vezes por alguma razão está deficitário da informação, de pensar um pouco fora da caixa, porque tudo se resume à venda, né, David? Assim, o mais importante no final é o quê? É realizar a venda e fazer com que o cliente consiga, de alguma forma, realizar o sonho dele, né? Se vai ser com a ajuda da Mase, se vai ser com a ajuda da Financie, se vai ser ajuda com o banco XYZ, o mais importante sempre é finalizar a venda e concluir o sonho do cliente, né? Eu vejo que um dos mitos aqui, né, saindo um pouco fora da nossa conversa aqui, mas um grande mito é que financia só quem não tem dinheiro para comprar o seu primeiro imóvel, né? Pelo contrário, o financiamento muitas vezes é um baita, dá subsídio para investidores aplicar aí dinheiro de forma inteligente e conseguir fazer um ótimo negócio com o dinheiro que ele vai buscar esse recurso de um outro banco, de uma financeira, enfim, né? Daí tem N possibilidades. David, assim, desde que a gente se conhece por gente, né? O meu pai, o meu avô, acho que o teu também, que sempre falava, para ter segurança tem que comprar um pedacinho de terra, não era isso? Então eu sempre trago, né, que se a gente for depender só da venda do primeiro imóvel, apesar da população nacional cada vez estar crescendo também, então existe uma questão também de gente nascendo, longevidade e tal, pós-pandemia principalmente, né, as pessoas procuraram muito mais os imóveis, mas eu acredito que é um baita do investimento, né? Eu acho que é essencial, que é super importância, né? Sair da casa da sogra. Sair da casa. Não, cara, e assim, ó, e quando a gente vai falar sobre investimento, né, é importante a gente falar um pouquinho sobre o home equity, né? O home equity é uma linha que ela surge de alguma forma para suprir um possível investidor. Porque hoje o que acontece? Quando a gente olha para o mercado, existem pessoas que às vezes não conseguem entrar no habitacional. E não é porque o cliente não é bom. Pelo contrário, às vezes por alguma razão XYZ ele não consegue fazer o crédito habitacional, porque ele já tem um imóvel no nome dele, porque o comprometimento às vezes de renda dele está já um pouquinho mais tomado do que o habitualmente e tal. Então o home equity ele vem justamente para aquele cliente que é investidor. Se tu for pegar hoje no Brasil os principais empresários que atuam no segmento imobiliário, hoje é 100% com recurso terceiro. Por quê? Porque eles olham muito para o custo de oportunidade. PR, mas o que é esse custo de oportunidade? O que é essa concessão de crédito? Mas é legal então pegar juros para pegar crédito para pagar juros para comprar imóvel? Dependendo do caso, é sim. Eu até brinco, né? A gente vai estar indo em muitas imobiliárias aqui em Dayal e eu sempre faço o exemplo do loteamento, que talvez pode ser o teu caso aqui. Pensa só, o David, por alguma razão XYZ, está fazendo um loteamento ali e ele vai vender vai colocar para vender na Mase os loteamentos por R$100 mil.
o dinheiro aqui é irrisório, só para a gente trabalhar com um exemplo. 100 mil reais, legal, bacana. Só que o David olha para o negócio dele e fala assim, pô, eu preciso levantar caixa aqui para minha empresa, para minha loteadora, e eu vou vender aqui X lotes para possíveis investidores meus a 70 mil reais. Ou seja, isso quer dizer que quem estiver comprando esses lotes vai estar tendo um ganho de capital de 30 mil reais. Beleza? Beleza, legal, ok. Só que o David fala assim, pô, legal, eu vou vender 70 mil reais, só que eu preciso ter algum ganho. Qual que é esse ganho? Eu só vou vender, para quem quiser comprar 70, em 4 lotes. Eu só vou vender em 4 em 4. Legal, beleza. Aí eu e o Pierre, eu e o Douglas, a gente se olha e fala assim, pô, baita oportunidade, né? Pô, o David está dando 30% de desconto aqui para quem comprar e tal. Só que, pô, é 4 lotes. Então a gente fala 30, 60, 90, 120 mil para eu comprar de lucro só na compra. 4 lotes. 120 mil de lucro só para eu comprar na venda, na hora antes do imóvel antes do lote tá pronto. Beleza? Beleza. Só que o David, ele não consegue me fornecer um documento ou algo do tipo e tal, porque ele está no processo documental, está ainda junto à prefeitura e tal, legal. Então é uma relação de confiança entre nós e o David, beleza. Eu olho e falo, pô, 120 mil, baita oportunidade. Aí eu olho pro Douglas e falo assim, Douglas, temos na Financie 120 mil reais para comprar lá e tal? Pô, não temos. Não temos, a gente, né, não temos tal. A gente vai fazer o quê? Pô, vamos pro mercado olhar para ver se tem algum parceiro que pode fazer isso. O Douglas gosta muito de imóvel e na carteira dele ele tem 4, 5 imóveis lá que estão desalienados, tá averbado, tá livre de qualquer problema. Então o que a gente faz? A gente tem a linha Home Equity, que a gente pode pegar um dinheiro aonde eu coloco uma garantia de imóvel que pode ser de terceiro, não precisa ser exclusivamente do meu nome, certo? Para levantar esse capital para poder fazer a aquisição dos teus imóveis. Aí pensa só, legal, bacana, como que funciona o pagamento desse home equity, né? Ele pode ser uma linha de crédito de financiamento de até 240 meses, aí tem banco que financia um pouco mais, tem banco que financia um pouco menos, há uma taxa de juros infinitamente menor, não é na mesma taxa de um habitacional, certo? Porque não é um crédito habitacional, é um crédito para investimento, legal, bacana, só que de uma condição super boa. Aí pensa, eu vou lá, compro, só nessa compra eu ganho 120 mil reais, daqui a 6 meses os teus lotes estão prontos, eu vendo esses teus lotes, cada um a 100 mil reais, então eu coloco 400 mil reais no meu bolso, vou lá no banco, liquido a minha operação no banco, zero a minha operação com esse banco e fico com o quê? Fico somente com o lucro no meu bolso. Ah, eu paguei um pouco de juros. Vamos dizer que, hipoteticamente, desses 120 mil reais, que é o lucro que eu ganhei na tua compra, eu deixei 30 para o banco. Me sobrou 90 mil reais. Eu fiz toda uma engenharia, toda uma operação que me lucrou 90 mil reais no final, sem eu botar R$1 de dinheiro meu na frente. Hoje, se tu pegar, eu reitero, se tu pegar todos os principais empresários que trabalham no ramo de construção civil, muito deles trabalham com alavancagem financeira. Então, respondendo a tua pergunta, quem financia crédito habitacional não é só o cara que ou não tem, né, não tem a grana para comprar o primeiro imóvel e tal. Tem muito investidor fazendo isso. É o famoso custo de oportunidade. Além disso que o Pierre falou do home equity, existem algumas outras situações que se encaixam muito bem. Tem um investidor, que é o que ele falou ali, esse custo de oportunidade, não só da compra dos lotes do terreno, imóvel na planta, um sítio, que às vezes a pessoa não vai conseguir financiar, e até sem falar de investidor, um caso real. Tu tem o teu cliente, um rapaz de 20 anos, vai querer financiar o primeiro imóvel, ele não tem todo o recurso para dar entrada. Só que o pai dele tem uma casinha de 300 mil, tá tudo bonitinho, e ele quer ajudar o filho dele, só que ele não vai ter o recurso para entregar ele na hora. Faz o home equity da casa do pai, o pai ajuda o filho, parcela em 240 meses, não vai ficar pesado para o pai, ele consegue pegar um crédito para dar entrada desse imóvel para ele, dá para fazer até uma cozinha,
ajudar em algumas outras situações, documentos do financiamento. Então, assim, o Home Equity ele serve para viabilizar negócio. Então, assim, como o Pierre falou, tem um negócio, cara, chama a gente às vezes vai ter uma ideia, porque assim, o Home Equity, como é que a gente fala aqui, pode ser desde, com certeza para ti é familiar, mas para a maioria dos corretores não é. A gente chega e conversa, vocês conhecem a linha Home Equity? Não. Ou um ou outro conhece, não é todo mundo, né? Um ou outro não conhece. E com certeza o pessoal já vai, aquele caso podia ter feito isso, aquele podia ter feito isso. Então, assim, a ideia é viabilizar o negócio, é viabilizar o sonho. Realizando o sonho do cliente, realiza o sonho do corretor, é o nosso sonho também fazer a venda, então todo mundo sai ganhando nessa parceria. Queria aqui agradecer a presença de vocês e estender esse convite para outras oportunidades também. Sempre que tiver qualquer novidade da Financia, a gente quer saber de tudo que está acontecendo. Então sejam sempre bem-vindos aí. Nós que agradecemos o convite, David, e eu queria mandar um beijo especial para minha esposa e para o meu filho. Eles têm sido pacientes aí nessa trajetória da Financia de início, que está sendo bem corrido. David, obrigado pelo convite. A gente se coloca à disposição como empresa. E o que tu precisar, estamos sempre abertos, tá? Valeu, é isso aí que vem os próximos. Aê!